Pare tudo o que você está fazendo agora. Solte o que estiver na sua mão. Respire. Olhe ao redor da sala onde você está neste exato segundo. Olhe para as paredes, para o teto, para a porta fechada. Parece tudo normal, não é? O silêncio da casa, talvez o barulho distante da rua, o zumbido da geladeira. Mas se você divide esse mesmo teto, essa mesma cama e essa mesma vida com alguém que você ama, mas essa união nunca recebeu a bênção do altar, este vídeo não apareceu na sua tela por acaso. Não existe algoritmo no mundo capaz de calcular a precisão do Espírito Santo quando ele precisa entregar um recado urgente. Existe um alerta circulando agora mesmo nos bastidores silenciosos de grupos de oração fechados e entre compiladores sérios de mensagens marianas. É um aviso que não sai na televisão, que não aparece no jornal, mas que toca na ferida aberta de milhares de lares brasileiros. A mensagem atribuída com insistência à Virgem Maria é clara, é dura como uma rocha, mas está encharcada de um amor materno desesperado. Viver como casados sem o sacramento é, espiritualmente, manter as janelas escancaradas durante a passagem de um furacão. Segundo relatos confidenciais que investiguei a fundo nos últimos meses, essa condição cria uma espécie de ponto cego. É uma área de sombra no radar da graça, onde a proteção divina encontra barreiras físicas para agir plenamente. Eu não estou aqui para te julgar. Longe de mim. Eu sou apenas um investigador, alguém que junta as peças que o céu deixa cair pelo caminho. E o que eu descobri vai fazer você repensar a segurança da sua casa hoje à noite. Antes de eu te contar o que aconteceu com a Mariana, eu preciso que você faça um pacto comigo agora. Um pacto de proteção. Desça aí no botão de curtir e aperte ele. Não pelo canal, não pelo algoritmo. Faça isso como quem assina um termo de compromisso dizendo: eu quero saber a verdade. Isso sinaliza que você está acordado. Fez isso? Ótimo. Agora preste muita atenção. Vou te levar para dentro da casa da Mariana. Ela é uma professora de 34 anos, moradora da região metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher como tantas outras, com aquele olhar cansado de quem corrige provas até tarde e acorda cedo para pegar ônibus. Ela e o companheiro, o Jorge, moravam juntos há 7 anos. Gente boa, gente honesta, trabalhadora. Viviam aquela rotina típica brasileira de pagar boleto, fazer compras no dia da promoção e correr atrás do prejuízo no fim do mês. Eles se amavam. Disso ninguém duvidava. Tinham respeito, carinho, construíram uma vida do zero juntos. Aparentemente, estava tudo certo. Deus conhece nosso coração, eles diziam. Um papel ou uma festa não muda o que sentimos. Mas o mundo espiritual não funciona baseado apenas em sentimentos. Ele funciona com leis. Leis tão reais quanto a gravidade. Se você pular de um prédio, a gravidade atua, quer você seja uma pessoa boa ou má. E Mariana começou a perceber que a gravidade espiritual da casa dela estava mudando. Não foi de um dia para o outro. O mal é astuto. Ele não entra chutando a porta. Ele entra como uma fumaça por baixo da fresta. Mariana notou um padrão perturbador. Eram sinais sutis no começo, coisas que a gente ignora na correria da segunda-feira. Mas eles foram crescendo, ganhando forma, ganhando peso. E eu preciso que você verifique se esses 3 sinais estão acontecendo na sua casa agora mesmo. Não entre em pânico se reconhecer algum deles. O medo é a ferramenta do inimigo, e nós não vamos dar esse gosto a ele. Apenas observe. O primeiro sinal aconteceu numa terça-feira chuvosa. Mariana tinha o hábito de rezar 1/3 antes de dormir. Ou pelo menos tentar, quando o cansaço não a vencia. Ela deixava o terço de madeira, aquele simples marrom, na cabeceira da cama, ao lado do abajur. Naquela manhã, ela acordou com um barulho seco. Tac, tac, tac. Eram as contas do terço batendo no piso frio do quarto. Quando ela olhou, o terço não tinha caído simplesmente. Ele estava arrebentado. O fio de nylon, que era grosso, resistente, parecia ter sido cortado com uma precisão cirúrgica. Ou pior, estourado de dentro para fora.
As contas rolaram para debaixo da cama, para os cantos escuros onde a vassoura não alcança. Ela pensou: deve ter ressecado. É o que a nossa mente irracional faz, tenta achar uma desculpa lógica para não encarar o mistério. Ela juntou as peças, colocou numa caixinha e comprou outro. 2 dias depois, a mesma cena. O terço novo, abençoado, amanheceu partido em 3 pedaços sobre o criado mudo, sem que ninguém tivesse tocado nele durante a noite. Jorge dormia pesado, nem se mexia. Não havia animais no quarto. Era como se a presença daquele objeto sagrado, inteiro, fosse insuportável para o ambiente do quarto. Como se a atmosfera estivesse tão carregada, tão densa, que a corda da oração não aguentasse a pressão. Isso nos leva ao que a Virgem Maria, em uma locução interior atribuída a uma senhora piedosa da comunidade deles, chamou de falta de cobertura. Imagine uma casa sem telhado. Você pode ter móveis de ouro, paredes de mármore, mas se não tiver telhado, quando a tempestade vem, tudo o que está dentro apodrece. O sacramento do matrimônio é esse telhado. Sem ele, Mariana e Jorge estavam dormindo ao relento espiritual, expostos a qualquer sereno maligno que passasse pela noite. Mas o segundo sinal foi o que fez Mariana começar a sentir medo de verdade. Não era algo que quebrava, era algo que ela sentia na pele. Uma frieza inexplicável. Não era a temperatura do ar-condicionado ou o inverno mineiro. Era um arrepio de morte. Preste atenção se isso acontece com você. Sempre que eles tentavam planejar o futuro, falar de comprar um lote, ou até mesmo discutir sobre ter um filho, esse frio descia pela espinha dela. Era uma sensação física de bloqueio. Eles estavam sentados na mesa da cozinha, comendo, conversando sobre a possibilidade de trocar o carro. De repente, o ar ficava pesado, denso, como se tivesse virado gelatina. As palavras do Jorge pareciam sair arrastadas. Mariana olhava para ele e, por uma fração de segundo, o rosto dele parecia estranho, distante, quase hostil. E então passava. Mas ficava aquele gosto amargo na boca, uma angústia no peito sem motivo. Eles chamavam isso de estresse, de cansaço do trabalho. Mas não era. Era a barreira. Era o aviso de que, naquela condição, o futuro deles não tinha alicerce sagrado para ser construído. Eles estavam tentando edificar uma torre sobre a areia movediça, e a própria natureza espiritual da casa reagia com esse frio, tentando avisar: não avancem sem proteção. Agora, escuta bem o que vou te dizer. O que vem a seguir é o ponto mais crítico. Se você já sentiu os 2 primeiros sinais, pode ser coincidência. Mas o terceiro é a confirmação de que existe um cerco montado. É o mais assustador porque ele mexe com a vontade humana. Mariana tentou convidar o Jorge para rezar. Coisa simples, um Pai Nosso antes de dormir, de mãos dadas. Afinal, eles eram batizados, tinham fé. Mas aqui entra o terceiro sinal. A incapacidade física de rezarem juntos. Note que eu não disse falta de vontade. Eu disse incapacidade física. Escute bem, toda vez que Mariana sugeria a oração, o corpo do Jorge reagia. Primeiro vinha um bocejo incontrolável. Não um bocejo normal de sono, mas aquele bocejo profundo, doloroso, que faz os olhos lacrimejarem, como se a alma dele estivesse sendo sedada na hora. Se ela insistia, o bocejo virava irritação. Uma raiva súbita, desproporcional. Ah, Mariana, agora não. Tô cansado, amanhã a gente vê isso. Ele virava para o lado, ou levantava e saía do quarto para beber água, para olhar o celular, qualquer coisa para fugir daquela conexão espiritual. Eles achavam que era apenas rotina desgastada. Mas a revelação que chegou até mim diz o contrário. A Virgem Maria revelou que aquilo não era cansaço. Era a falta da cobertura de graça. Quando um casal recebe o sacramento, cria-se um vínculo sobrenatural. Um terceiro fio na corda que une os 2 a Deus. Sem esse sacramento, quando tentam se unir em oração profunda, o inimigo tem permissão legal para interferir, para causar distração, sono, raiva. Porque ele sabe,
Ele sabe muito melhor do que nós, que se aquele casal rezar junto de verdade, eles vão despertar. Eles vão perceber que precisam regularizar a situação. Então, ele os mantém num estado de entorpecimento espiritual. Você consegue perceber a gravidade disso? Não é sobre um papel assinado no cartório ou na sacristia. É sobre autoridade espiritual. Jorge, como homem da casa, não tinha autoridade sacramental para abençoar Mariana plenamente. Mariana não tinha a proteção sacramental para cobrir Jorge. Eles eram 2 soldados no meio do campo de batalha, sem armadura, achando que a roupa do corpo seguraria as flechas. Mas escuta, não entra em pânico. Lembra do que eu disse no começo? O medo é a porta dos fundos, e nós vamos trancar essa porta agora. Existe um erro fatal que a maioria dos casais comete quando descobre isso. E é aqui que a maioria cai. Eles acham que Deus conhece o coração é desculpa suficiente para adiar a regularização por anos a fio, deixando a família exposta. Ou pior, entram em desespero e começam a acusar o parceiro. A culpa é sua que não quer casar. Você é o problema. Não faça isso. A acusação é a linguagem do acusador. Há um segredo delicado que vou compartilhar mais adiante, ainda nesta história, sobre o que supostamente acontece com a proteção dos filhos gerados fora dessa bênção oficial. É algo que me fez tremer quando li os relatórios. Algo sobre a herança espiritual que passamos adiante sem saber. Mas você tem o direito de saber, e eu tenho o dever de te contar. A boa notícia, e eu quero que você se agarre a ela agora, é que a mãe nunca avisa para condenar. Ela avisa para salvar. Se você está ouvindo isso, é porque ainda há tempo. A Virgem não permitiu que esse alerta chegasse até você para te deixar sem dormir, mas para te acordar do sono da morte. Preparei um protocolo de emergência espiritual com base nessas revelações. Não para amanhã, não para a semana que vem, para hoje. São passos simples, mas poderosos, que envolvem desde a aspersão de água benta nos umbrais da porta principal até uma oração específica de súplica por tempo e misericórdia. Mas antes de chegarmos no protocolo, você precisa entender o que aconteceu na noite em que tudo mudou para a Mariana. A noite do incidente. Era uma quinta-feira. O clima em Belo Horizonte estava abafado, aquele calor que antecede a tempestade, onde o ar fica parado e a poeira parece suspensa na sala. Jorge tinha chegado do trabalho mais cedo, estranhamente quieto. Mariana estava na cozinha, cortando legumes. O silêncio da casa não era de paz, era de expectativa. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando, mas você está sozinho? Mariana sentiu isso. Ela sentiu um olhar nas costas dela. Um olhar gelado. Ela se virou rápido com a faca na mão. Não tinha ninguém. Apenas o corredor escuro que levava aos quartos. Mas então, ela ouviu. Um som vindo do quarto do casal. Não era o som de passos. Era o som de respiração. Uma respiração pesada, arrastada, como alguém que luta por ar. O coração dela disparou. Ela pensou que Jorge estava passando mal. Soltou a faca na pia. O barulho do metal batendo na louça ecoou como um tiro. Ela correu para o corredor, secando as mãos no avental, chamando por ele. Jorge. Nenhuma resposta. O corredor parecia mais longo do que o normal. As sombras das portas pareciam se esticar. Quando ela chegou na soleira da porta do quarto, a cena que ela viu fez o sangue dela gelar nas veias. Jorge estava sentado na beira da cama. Ele estava imóvel, com as costas curvadas, olhando fixamente para o chão. Mas o que assustou Mariana não foi a postura dele. Foi a sombra. A luz do poste da rua entrava pela janela, projetando a sombra dele na parede. E a sombra não parecia corresponder ao movimento dele. Parecia maior. Parecia estar em pé, enquanto ele estava sentado. Jorge, ela sussurrou, a voz falhando. Ele levantou a cabeça devagar. Os olhos dele estavam vermelhos, não de choro, mas de exaustão, como se ele tivesse carregado o mundo nas costas por 1000 anos. Ele olhou para ela e disse, com uma voz que não parecia totalmente a dele, uma voz rouca e seca:
Mariana, tem alguma coisa errada com essa casa. Eu não consigo descansar. Eu fecho os olhos e sinto que tem gente andando aqui dentro. Naquele momento, Mariana entendeu. Não era a casa. Eram eles. A falta da bênção tinha criado um vácuo, e a natureza odeia o vácuo. Se não há a presença preenchedora do sacramento, algo mais tenta ocupar o espaço. Ela se lembrou do terço arrebentado, do frio na espinha, da incapacidade de rezar. Tudo fez sentido num estalo terrível. Ela correu até ele, abraçou-o, mas sentiu aquele mesmo frio, aquela barreira invisível. Jorge tremia. Um homem feito, forte, tremendo como uma criança com febre. A gente precisa de ajuda, ele confessou, chorando. A gente precisa se acertar com Deus, Mariana. Eu não aguento mais essa pressão no peito. Foi ali, naquele abraço desesperado no meio de um quarto mal iluminado, que a verdadeira batalha começou. Eles admitiram o problema. E admitir é o primeiro passo para o exorcismo da situação. Mas o que eles não sabiam é que o inimigo, ao perceber que eles queriam regularizar a união, ao perceber que eles queriam buscar o casamento na igreja, iria dobrar a aposta. Ele não largaria aquela presa fácil sem lutar. Nos dias seguintes, as coisas começaram a quebrar. Não só o terço. O chuveiro queimou 2 vezes na mesma semana. O carro do Jorge parou no meio da avenida. Discussões bobas, sobre toalha molhada em cima da cama, viravam guerras mundiais com gritos e ofensas que eles nunca tinham dito um ao outro. Era a tática da distração. O inimigo queria que eles gastassem a energia brigando um com o outro, para não terem força de lutar pela união sagrada. E é aqui que eu preciso que você, que está me ouvindo, preste a máxima atenção. Se você sente que seu relacionamento é verdadeiro, que existe amor, mas tem enfrentado batalhas que parecem não ser desse mundo, fique comigo. O que vou te ensinar agora é como blindar sua casa temporariamente enquanto você caminha para o altar. Não é uma solução mágica, é um torniquete. É para estancar o sangramento espiritual até que o médico divino possa fazer a cirurgia completa no dia do seu casamento. Para confirmar que você aceita essa proteção e que está disposto a lutar pela sua família contra qualquer tempestade, eu quero que você desça agora nos comentários. Não deixe para depois. Escreva com fé, como quem crava uma estaca no chão para marcar território. Escreva: minha casa será sagrada. Escreva agora. Enquanto você digita, eu vou te explicar como funciona a súplica por tempo. Muitas pessoas me perguntam: mas eu não tenho dinheiro para casar agora. Minha situação é complicada. Meu marido não quer. A Virgem Maria sabe de tudo isso. O céu não é burocrático. O céu é ordenado. O que falta, muitas vezes, não é o dinheiro para a festa, é a decisão espiritual. A partir do momento que você decide, de verdade, no seu íntimo, que vai buscar o sacramento, o mundo espiritual muda. Mas até lá, você está numa zona de transição perigosa. Existe um relato antigo, resgatado de um mosteiro no interior da França, que fala sobre o manto da espera. Disse que quando um casal, vivendo em pecado, se arrepende profundamente e começa a caminhar para a igreja, a Virgem estende uma ponta do seu manto sobre aquela casa. Mas essa proteção exige vigilância constante. Não se pode brincar com isso. Você precisa entender o que acontece com os filhos. Se você tem filhos nessa união, ou se planeja ter, esse é o ponto que vai te tirar o sono, mas também vai te dar a força de uma leoa para resolver sua vida. Segundo os alertas, a graça sacramental flui dos pais para os filhos como uma cascata. Se a fonte, os pais, está bloqueada ou desviada, a água da graça chega aos filhos, sim, porque Deus é misericórdia infinita, mas ela chega sem pressão. Chega por gotejamento. O sacramento do matrimônio é como abrir a comporta de uma represa de graças sobre a cabeça dos seus filhos. Sem ele, eles ficam mais vulneráveis às influências do mundo, às ideologias, aos vícios. Você quer proteger seus filhos? Não basta dar escola boa e comida na mesa. Você precisa dar a eles um teto espiritual blindado. Eu vou te passar o protocolo.
Mas preciso te avisar. Assim que você começar a aplicar esses passos na sua casa, pode ser que as coisas pareçam piorar por uns 2 ou 3 dias. É o pó subindo quando a gente começa a varrer a casa suja. Não se assuste. É sinal de que está funcionando. É sinal de que o que estava escondido nas sombras está sendo incomodado e está saindo. Mantenha a calma. Mantenha a firmeza. Olhe para o seu companheiro ou companheira hoje com outros olhos. Não como o inimigo, mas como alguém que também está sofrendo debaixo dessa chuva ácida sem guarda-chuva. A culpa não é dele, nem sua. É da ignorância que nos foi imposta por uma cultura que diz que casamento é só um papel. Não é só um papel. É um selo de fogo. É uma marca de propriedade divina. Prepare-se. O que vou revelar na segunda parte dessa história é o roteiro exato do que Mariana fez. Como ela usou a água benta, o que ela rezou enquanto Jorge dormia, e a mudança milagrosa que aconteceu no dia em que finalmente marcaram a data na paróquia. Mas por enquanto, comece com a intenção. Diga para si mesmo: acabou. Nós não vamos mais viver expostos. Agora, preste atenção no ar que você respira dentro de casa. Você consegue sentir? Depois que Mariana e Jorge admitiram a verdade naquele quarto escuro, depois que o choro cessou e a decisão de buscar o altar foi tomada, a atmosfera não ficou mais leve imediatamente. Pelo contrário. E é aqui que eu preciso que você não pisque, porque vou te contar o que acontece nos bastidores espirituais quando um casal decide sair da irregularidade. É como mexer num vespeiro. O silêncio que se instalou na casa deles nos dias seguintes era espesso, quase sólido. Era a calma antes do ataque final. Lembra que eu te disse para não entrar em pânico? Pois bem, o inimigo opera no medo, mas a Virgem Maria opera na estratégia. Segundo os relatos que compilei, existe um fenômeno chamado reação de fronteira. Quando você decide cruzar a fronteira da vida comum para a vida sacramental, os guardas do território inimigo tentam fechar os portões. Para Mariana, isso se manifestou de uma forma brutal. Eles marcaram de ir à paróquia numa terça-feira à noite, depois do trabalho, apenas para conversar com o padre e entender os trâmites. Coisa simples. Mas naquela terça-feira, o quarto sinal apareceu. Eu guardei esse sinal para agora porque ele é o mais sutil e o mais perigoso de todos. É o sinal do bloqueio financeiro sobrenatural. Não estou falando de gastar demais. Estou falando de dinheiro que desaparece. Naquela manhã, o carro do Jorge, que tinha saído da oficina há uma semana, ferveu o motor na Avenida Amazonas. O conserto, exatamente o valor que eles tinham separado para dar entrada na documentação do cartório. Coincidência? Não existe coincidência quando se trata da salvação da sua família. Mariana chegou em casa e a geladeira, uma frost-free nova, tinha parado de funcionar, estragando toda a compra do mês. Em questão de 8 horas, todo o recurso financeiro que eles tinham para iniciar o processo de casamento foi drenado. É como se houvesse um buraco no bolso da graça. Jorge chegou em casa derrotado. Ele sentou no sofá com as mãos sujas de graxa e disse: Mariana, é um sinal. Não é para ser. Olha isso. O mundo está contra a gente. E aqui entra a regra fatal que eu mencionei antes. A regra que você jamais pode quebrar. Nunca interprete a oposição do inimigo como a vontade de Deus. Se está difícil fazer o certo, é porque o certo incomoda o mal. Não deixe a janela aberta para o furacão achando que é brisa suave. Foi nesse momento de desespero, com as contas vencendo e o ânimo no chão, que Mariana se lembrou do protocolo. Ela não tinha dinheiro agora, mas tinha a fé e as instruções que aquela senhora da comunidade, a tal portadora da mensagem, havia passado. Ela olhou para o Jorge e disse: Não, nós não vamos desistir. Se a gente não tem dinheiro pro festão, a gente casa só com as testemunhas. Mas essa casa vai ter teto. Agora, eu vou te entregar o protocolo. Pegue papel e caneta, ou grave isso na sua mente. São 7 passos de emergência. Mariana executou cada um deles, e eu vou te guiar como se eu estivesse aí na sua sala. Não pule nenhum. O primeiro passo é a varredura física. Mariana pegou um saco de lixo preto. Ela e Jorge andaram pela casa e retiraram tudo.
absolutamente tudo que pudesse ser uma brecha legal para o mal. Livros esotéricos, amuletos de sorte, que ganharam de parentes distantes, presentes de ex-namorados que ainda guardavam por apego emocional. Tudo o que não confessa o senhorio de Jesus Cristo foi para o lixo. Você não pode pedir a bênção de Deus numa casa cheia de objetos que ofendem a Ele. Limpe o terreno. O segundo passo, e esse você deve fazer hoje antes de dormir, é o selo dos umbrais. Mariana pegou a água benta. Se você não tem, vá a uma paróquia amanhã e pegue. E não apenas jogou. Ela molhou o dedo e traçou uma pequena cruz no alto do batente da porta de entrada e da porta do quarto do casal. Enquanto fazia isso, ela dizia em voz alta, não mentalmente, mas com a boca: aqui vive uma família que pertence a Deus. Todo espírito sem corpo que não foi convidado saia agora. A madeira da porta pareceu estalar quando ela fez isso. É a autoridade sendo retomada. O terceiro passo é o que chamamos de altar da intenção. Como eles ainda não eram casados na igreja, eles não podiam ter a plenitude do lar sacramental, mas podiam demonstrar a vontade. Eles limparam o topo da cômoda, colocaram uma toalha branca limpa, uma imagem da Sagrada Família e uma Bíblia aberta no Salmo 90, ou 91, dependendo da tradução. Aquele local se tornou o ponto de referência visual. Toda vez que passavam ali, lembravam-se da meta. Não deixe a janela aberta para o furacão. Construa um ponto de luz dentro de casa. O quarto passo foi o mais difícil para o Jorge: o jejum de palavras. Lembra das brigas? O protocolo exige que, durante o processo de preparação para o casamento, o casal faça um pacto de silêncio sobre reclamações. Se a comida está sem sal, não reclame. Se a toalha está molhada, estenda sem brigar. O inimigo se alimenta da discórdia. Mariana e Jorge combinaram que, por 30 dias, só sairiam palavras de bênção ou silêncio da boca deles. A tensão na casa diminuiu drasticamente em 48 horas. O quinto passo é a súplica por tempo. Todas as noites, de joelhos, e tem que ser de joelhos para mostrar humildade, eles rezavam uma oração curta. Mãe Santíssima, cubra nossa falha com teu manto enquanto caminhamos para o altar. Não permita que o mal nos toque enquanto buscamos a regularização. É um pedido de habeas corpus, espiritual. Você está admitindo a culpa, mas pedindo proteção para consertar o erro. O sexto passo é a confissão sacramental de desejo. Eles procuraram o padre. Mesmo sem poderem comungar ainda, eles foram, conversaram, choraram, expuseram a vida. O padre, um homem sábio, abençoou-os não com a bênção nupcial, mas com uma oração de exorcismo e libertação, preparando o terreno. O peso nas costas do Jorge, aquele que fazia ele andar curvado, sumiu na hora que saiu do confessionário. E o sétimo passo, o selo final antes do casamento, foi a data no calendário. Não importa se seria daqui a 6 meses ou 1 ano, eles marcaram. No momento em que a data foi escrita na agenda da paróquia, Mariana relata que ouviu um som na casa. Não um som ruim, mas um som de tranca. Como se uma porta pesada de cofre tivesse sido fechada, protegendo o que estava dentro. A frieza entre eles desapareceu. O arrepio de morte foi substituído por uma paz que eles não sentiam desde o namoro. Mas eu prometi te contar o segredo sobre os filhos. E essa é a parte que vai fazer seu coração de mãe ou pai apertar. Mas é necessário. Segundo os relatórios marianos que investiguei, filhos gerados fora do matrimônio são amados por Deus infinitamente. Isso é óbvio. Mas espiritualmente, eles nascem numa espécie de campo aberto. A graça do matrimônio cria uma cúpula sobre a casa. Sem essa cúpula, a criança absorve diretamente as setas espirituais que são lançadas contra a família. Sabe aquela criança que tem pesadelos constantes? Que fica doente sem explicação médica toda vez que os pais brigam? É a falta da cobertura. Mariana percebeu isso com a sobrinha que passava os finais de semana lá. A menina, que sempre chorava à noite na casa deles, dormiu a noite toda pela primeira vez, depois que eles iniciaram o protocolo. A proteção dos tios,
agora intencional, começou a respingar na criança. Imagine o que fará com seus próprios filhos quando essa união for selada com o sangue de Cristo no altar. Não deixe a janela aberta para o furacão. Proteja seus pequenos. A caminhada de Mariana e Jorge durou 4 meses até o casamento. Foram 4 meses de batalha. O dinheiro sumia, aparecia uma conta extra, um parente tentava desencorajar, dizendo: "Para que gastar com isso, já moram juntos?" Mas eles tinham a regra fatal na cabeça. Não davam ouvidos. Eles mantinham o foco no altar da intenção. No dia do casamento, não teve festa de arromba. Foi uma cerimônia simples, numa manhã de sábado, com as roupas que eles já tinham, um bolo feito pela mãe da Mariana e a presença de Deus. Mas quem estava lá diz que na hora que o padre disse: "Eu vos declaro marido e mulher", e aspergiu a água benta sobre as alianças, a fisionomia do Jorge mudou. Ele parecia mais alto. O olhar dele tinha um brilho de autoridade, de quem finalmente assumiu o posto de guardião do lar. Mariana diz que sentiu um calor suave envolver os ombros dela, como um xale de lã num dia frio. Era um manto. O telhado estava colocado. A casa estava segura. Agora, eu volto a falar com você, aí do outro lado da tela. Eu sei que sua realidade pode ser difícil. Talvez seu companheiro não queira ouvir isso agora. Talvez você esteja sozinha nessa luta. Mas comece você. Uma única pessoa rezando com autoridade dentro de casa pode segurar as paredes até que o outro acorde. Faça o protocolo. Comece com a água benta hoje. Mas eu preciso te pedir uma coisa muito séria. Esse tipo de informação irrita o mal. Ele não quer que você saiba que existe um caminho de volta. Ele quer que você ache que já está tudo perdido, ou que não faz diferença. Por isso, precisamos criar uma corrente de proteção aqui e agora. Se você chegou até aqui, se você ouviu a história da Mariana e sentiu que ela falava sobre a sua vida, você tem uma missão nos próximos minutos. Não feche esse vídeo sem fazer isso. Primeiro, confirme seu compromisso. Se você ainda não escreveu, vá nos comentários e digite: "Minha casa será sagrada". Isso não é para o YouTube, é para você ler e seu cérebro registrar a decisão. Segundo, e mais importante, compartilhe este vídeo com apenas uma pessoa. Não jogue em grupos aleatórios. Escolha aquela amiga, aquele primo, aquela pessoa que você sabe que vive essa mesma situação e que precisa desse alerta. Mande com uma mensagem carinhosa: "Lembrei de você. Veja isso com o coração aberto. Você pode ser o anjo que a Virgem Maria está usando para salvar o casamento dela." Estamos vivendo tempos onde a família é o alvo principal. Não brinque de casinha. Assuma a sua posição. Eu vou continuar investigando. Vou continuar trazendo esses dossiês que o mundo tenta esconder. Se você quer ser avisado quando o próximo alerta chegar, e acredite, há coisas sobre os sinais nos espelhos que estou terminando de traduzir e que vão te chocar. Verifique se você está inscrito e com o sino ativado. Não é sobre ganhar seguidores, é sobre não perder a comunicação quando o sinal de emergência tocar. Olhe ao redor da sua sala mais uma vez. Está tudo quieto? Ótimo. Mantenha assim. Levante-se agora. Vá até a sua porta. Faça o sinal da cruz. A luta começou, mas agora você tem as armas. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Não deixe a janela aberta para o furacão. Fique com Deus e até o próximo alerta.